Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. A lei fala no artigo, né, em assistência específica, né? É isso que a gente fica um pouco em dúvida, né? Sim. O que de fato é uma assistência específica. Pois de fato, isso gera alguma dúvida, né? As pessoas acham que meu filho tem direito a um monitor, porque a lei do transtorno do espectro autista, ela assegura ao portador do espectro autista que demonstrar a necessidade um monitor exclusivo, né? No caso do TDAH, a princípio não, tá? A gente vai falar mais aqui, mas todo caso é muito individual, né? Todo indivíduo tem as suas particularidades. Então, basicamente, ele que está previsto no artigo 3º, né? Esse tratamento específico, né? Ele deve ser interpretado como se a escola e os educadores, os professores, né? Dispusessem de mecanismos para tratar ou conseguir uma adaptação e uma condição de igualdade para esse aluno com o diagnóstico do TDAH. Doutor, me fala uma coisa. Justamente nesse item aí que você citou é que gera muita dúvida nas mães. Que elas falam assim, não, mas eu tenho que ter sala especial, tem que ter um monitor em sala de aula para o meu filho TDAH, porque está na lei. Sendo que a lei ela é muito de interpretar, né? Explica isso pra gente e o fato de que, de fato, mesmo que esteja esse acompanhamento específico, não significa que você tenha um professor específico exclusivo para aquele aluno, né? Como é que é isso, doutor? Exatamente, Yuri. Existe essa confusão de fato, né? Vou te dizer assim, na prática, a gente tem uma diferença muito grande entre o mundo ideal e o mundo real, né? Quando a lei fala de acompanhamento específico, ela quer dizer que a escola e os professores precisam assegurar para esse educando condições para que ele possa desenvolver ou ter um aprendizado no mesmo nível do que os outros alunos, né? Então, como que a escola deve fazer isso? Você deve... os pais ou as mães que estão acompanhando a gente, eles precisam acompanhar o desenvolvimento educacional dessas crianças, né, para saber se, de fato, a escola está introduzindo esses mecanismos, como eu posso dizer... As atividades... Essas estratégias né? pedagógicas que são adaptadas para crianças com TDAH, né? Não... Aí você me pergunta, Vitor, mas e alguma mãe, né, pode estar perguntando, tá, mas meu filho tem um nível severo de TDAH, ele de fato precisa de um acompanhamento individual na sala de aula, né? E isso tem que ser avaliado em caso a caso, tá, Yuri? Assim, caso seja isso de fato uma necessidade real e que seja comprovado através de laudos, relatórios médicos, que essa criança ela, de fato não tem como desenvolver o aprendizado dela de uma forma integral, sem um monitor, sem um professor específico, né? Eu sei que a Secretaria de Educação aqui ela disponibiliza monitores, não são exatamente professores. Monitores seriam não sei se seriam formados ou formandos em pedagogia, por exemplo? Não são formados. Né? Não são formados. Acredito que não sejam, né, formados. Mas é o que eu vinha falando. Caso o monitor ele vai tentar trazer o conteúdo que está sendo aplicado para os demais alunos de uma forma que esse aluno que tem TDAH ele possa aprender de fato e ter o aprendizado dele sem nenhum comprometimento importante, né? Como a gente vê que isso é um dos maiores problemas que a gente encontra e foi a preocupação do legislador inicialmente ao editar a Lei 14.254, né? Então é isso, assim, a análise precisa ser, mas de uma maneira geral,
não tem obrigatoriedade de o Estado ou a escola, né, da rede privada que seja, fornecer um monitor individual. Então nós estamos lidando com comorbidades. É isso, Carolina? Enquanto você falava, eu estava pensando sobre isso. Uhum. Porque o TDAH, ele pode vir associado ao TEA, por exemplo. E aí sim, obrigatoriamente tem um monitor. Porque a criança, além do TDAH, terá o autismo também, né? Mas outra coisa que me vinha à mente aqui, doutor Vitor, enquanto você falava, foi o seguinte. Essa questão da assistência, né? O Yuri levantou a questão de um possível monitor. Aí eu te pergunto, que outras formas de assistência poderiam ser feitas? Porque, olha, isso é um problema, assim, eu falo por experiência própria, falo pelas falas das mães que eu já atendi, mães de TDAH, ou mulheres ou homens, né, adultos com TDAH, que tiveram diagnóstico mesmo lá na infância, adolescência e não tiveram acompanhamento adequado. Agora que existe a lei. Bom, enquanto psicóloga, a impressão que eu tenho é o seguinte: essa assistência ela pode ser fornecida de várias outras formas. No entanto, como você bem disse, a realidade é bem diferente, né, do que acontece, do que é o desejado. E, às vezes, ajustes pequenos, que não vão demandar muito dos profissionais ou da escola, ainda assim não são feitos. E aí é que vem a pergunta. Neste momento, o que uma família faz? Porque, não tem direito a monitor, o laudo não especifica, ou a pessoa não tem um laudo ainda está nessa fase de identificação precoce aí que você mencionou. Mas vamos supor, já tem um laudo, já sabe que tem TDAH, já sabe o nível de TDAH, já sabe se é combinado, predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, seja lá o que for. Dependendo de como seja esse TDAH, os ajustes vão ser de um jeito ou de outro. E quando a família se mobiliza e ainda assim, né, a escola não faz. O que essa família pode fazer? Pois é, Carolina, de fato, assim, quando existe a resistência da escola, né, e isso a gente vê mais na rede pública, tá? Infelizmente... É mesmo? É realidade. Apesar da gente ter, de uma ideia geral, que a escola pública é mais inclusiva... Não é. Né? Infelizmente, essa não é a realidade, tá? Ela não é a realidade. As escolas da rede privada, a maioria delas, né, pelo que eu conheço, até pelo histórico que eu comentei do meu sobrinho, né, elas já têm alguns materiais adaptados para o TDAH, né, o próprio professor já é preparado para lidar com aquele aluno. Né? Muitas vezes, na rede pública, a professora tem um aluno TDAH na sala e não sabe. Isso vai dar uma polêmica, porque é o seguinte, tem muita professora que já veio aqui da rede pública e fala, não, que a rede pública é mais preparada e não sei o quê. Muita gente fala isso, né? Então, mas às vezes isso é uma visão parcial. O professor da rede pública acredita que está tomando as devidas providências ali na questão do aluno. Mas você disse o quê? Você disse um detalhe importante, que é o seguinte... A experiência que você tem com as escolas privadas são escolas que têm algum tipo de material, algum tipo de atividade que talvez na escola pública não esteja sendo feito, é isso? Exatamente. Por exemplo, eu sei de uma escola, de um caso concreto que apareceu pra gente, de uma escola que tinha um aluno com TDAH e ele precisava fazer determinadas pausas para ele não ficar entediado, para ele não ficar... Não dispersar a atenção dele. Uhum. Então ele tinha que fazer determinadas pausas. E a professora sabia disso. E ela conduzia aquela turma toda, né, conversando com os demais alunos, de que aquela pausa era necessária para que aquele aluno... ela até tentava não mencionar, né, que era em razão desse aluno especificamente, mas ela fazia essas pausas. Então, e na rede pública, né, é isso, assim, infelizmente, uma deficiência muito grande de professores. A gente tem professores que mudam de escola o tempo inteiro. Né? Pode até ser que haja um programa interno da Secretaria de Educação do DF, né, que seja voltado especificamente para a formação desses professores. O fato é que, na prática, isso não acontece. E aí, respondendo a pergunta da Carolina, o que a gente faz? Bem, a família que se deparar com essa situação, ela tem
na minha visão, 2 caminhos. O primeiro deles é tentar uma intervenção junto ao Conselho Tutelar, né? Se tratando de criança, a gente tem aí uma proteção da criança e do adolescente que atrai a competência do Conselho Tutelar para poder atuar nesses casos, né? Vitor, isso resolve 100% dos casos? Na maioria não vai resolver, tá? A maioria dos casos, infelizmente, a gente tem que buscar o judiciário, né? E entrar com uma ação para que obrigar essa escola ou esse estabelecimento de ensino, né, escola da rede privada, forneça os elementos necessários para que essa criança, para fazer a adaptação dessa criança durante a educação básica. Entendi. Durante o ensino fundamental, para que exatamente cumpra a lei, faça essa lei ser cumprida e essa criança consiga ter o aproveitamento igual ao dos outros alunos do aprendizado, principalmente esse ensino fundamental, que é a fase da alfabetização, né, da leitura e etc., que é onde há um maior comprometimento, né? Porque se a criança não tem ali um ensino de base, ela acaba sofrendo essas consequências por algum tempo, até para a vida adulta, enfim. Isso provoca evasão escolar, etc. Um monte de consequências. Mas, no primeiro momento, caberia, né, o Conselho Tutelar, a intervenção do Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar tem um trabalho que a gente ouve falar muito pouco, né, do Conselho Tutelar. É verdade, a gente escuta mais sobre Secretaria de Educação. Você acha que adianta? Não adianta. É muito então, pouco. Então a Secretaria não é o ideal para você? Não é porque a Secretaria vai receber aquilo como uma das milhares de reclamações que eles recebem diariamente. Vai botar na gaveta ali. E vai dar um procedimento burocrático e pouco ágil. Porque, assim, isso tem que ser uma intervenção que tem uma certa urgência. Porque essa criança ela tem uma perda diária na atividade escolar. Né? Então... E se não resolve o quanto antes, aquilo ali vai se arrastando até o final do ano. Não adianta a solução chegar em dezembro, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente vai ao judiciário, a gente pede uma liminar. Uma liminar é uma decisão antecipada do juiz para que essa escola, desde já, adote as providências para adaptar ou tomar as medidas necessárias, constituir uma equipe multidisciplinar para poder atender esse aluno. Isso é no Conselho Tutelar. Então, em primeiro momento, o Conselho Tutelar vai agir, o Conselho Tutelar tem uma tramitação mais célere, né, mais rápida, ele vai chegar até a escola um pouco mais rápido, e ele tem, junto com o Ministério Público, a prerrogativa de também eventualmente buscar a justiça. E uma mãe ou pai que esteja passando por isso, já procurei o Conselho Tutelar, já fui na Secretaria de Educação, não resolveu. É o judiciário. E aí ele vai ter que procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado particular para que esse advogado entre com uma ação. Né? E a gente vê já até julgados interessantes atendendo pedidos de dano moral a essa escola que foi negligente com esse aluno ao não oferecer para eles as condições necessárias para o pleno desenvolvimento da educação dele. Com base na lei do TDAH ou na Constituição? Como é que é isso? Em tudo isso. Tudo isso é um conjunto. Né? A Constituição assegura o direito à educação. Entra aí também a Lei Brasileira de Inclusão, entra o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque na maioria dos casos é uma criança ou um adolescente que está passando por essa situação. Então, há uma série de violações que acarretam para esse aluno um dano moral. Pô, eu tive uma perda considerável na minha formação básica que não me permitiu, que às vezes a escola ela é avisada, né? Muitas vezes, meu filho TDAH precisa acompanhar. E não teve esse acompanhamento, então os pais vão ao judiciário, pleiteiam essa indenização, né, que o judiciário vem concedendo em alguns casos. E aí seria contra o Estado, no caso, né? Contra o Estado ou contra a escola privada, né? Sim, se for uma escola privada. Porque também acontece, tá? Também acontece. A escola privada ela tem uma preocupação maior em rapidamente corrigir o problema, né? Mas a escola pública, como tudo no serviço público, existe uma burocracia, é aberto um processo administrativo, aquilo vai para uma autoridade, para um diretor da Secretaria de Educação, para eventualmente, né? E isso tramita enquanto isso o aluno vai tendo perda. Sim. Né? Então, aos pais, né, que se depararem com essa situação,
tentem o conselho tutelar, porque é um serviço gratuito, né? Tem em todas as cidades satélites, tem um conselho tutelar. Você vai ao conselho, o conselho tutelar vai te dar atenção, vai dar atenção devida para o seu caso, né? Só que pode ser que não resolva, o conselho tutelar não resolva. E aí o caminho é realmente o judiciário, né? Ou para você, para os pais ajuizarem essa ação contra o Estado ou contra a escola da rede privada.